Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje nós vamos falar sobre os trabalhos na Assembleia Legislativa de São Paulo. No programa de hoje eu tenho a honra de receber o deputado Barros Munhoz, que vai participar aqui com a gente e contar um pouquinho sobre os trabalhos na Alesp. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olha, é um prazer muito grande, uma honra, uma satisfação. Estou inteiramente à sua disposição, Amanda. Deputado, gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho para o nosso público sobre a Constituição do Estado, né, que esse ano completou 31 anos. Conta um pouquinho, né, o senhor fez parte do processo de criação. Conta um pouquinho para o nosso público o que é a Constituição do Estado e qual a sua importância para a população. Olha, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que foi uma atividade fantasticamente importante para nós, uma atividade emocionante e extremamente honrosa. De 30 ou 40 ou 50 anos, nos Estados Unidos, só a cada 250 anos, né, se faz uma Constituição. Então, nós tivemos a felicidade de participar desse trabalho. Em primeiro lugar, se elaborou um anteprojeto. O relator desse anteprojeto foi o deputado Arnaldo Jardim. Depois, houve a fase de apresentação de emendas pela população. E foram apresentadas nada menos do que 7.200 emendas. E aí entrou um trabalho muito importante, que foi a chamada Comissão de Consolidação do projeto, né, da transformação do anteprojeto num projeto de Constituição. Então foi um trabalho maravilhoso e eram quase 50, eram exatamente 34 deputados que participavam dessa comissão e eu tive a honra de ser o presidente, o deputado Roberto Curini foi o relator. Nós analisamos então, emenda por emenda, que já haviam sido estudadas no anteprojeto e definimos o que devia ser aprovado ou não. E fizemos assim o projeto de Constituição, que foi encaminhado ao plenário da Assembleia. Na época eram 84 deputados. E nós tínhamos que fazer tudo isso em um ano, porque a Constituição Federal foi promulgada em 5 de dezembro ou de outubro, agora estou um pouco em dúvida, mas de um ano. E depois nós tínhamos um ano, exatamente um ano, para formular, para aprovar a Constituição de São Paulo. E foi esse trabalho empolgante que nós realizamos. Eram sessões que duravam de 9 da manhã até as 3 ou 4 horas da manhã do dia seguinte, reuniões em sábados, reuniões em domingos. Foi um trabalho empolgante, eletrizante, tenso, mas extremamente rico em matéria de produção legislativa, em matéria de aprendizado, inclusive. Nós aprendemos demais, todos nós deputados que participamos, felizmente, dessa verdadeira epopeia que foi elaborar uma Constituição. E a Constituição está aí, faz 31 anos. Nós aprovamos 5 minutos antes do término fatal, 5 minutos antes da meia-noite do último dia do prazo. E foi uma festa muito grande. E é uma Constituição que não é ideal, não é modelar, como a Constituição brasileira também não é, padece de um grande vício. Ela é muito detalhista, ela entra muito em detalhe. Constituição boa é quanto mais enxuta ela for. E a nossa não é enxuta, nem a federal e nenhuma Constituição dos estados brasileiros. Nós precisaríamos ter uma Constituição mais enxuta e menos detalhista. No fim, a Constituição vira Código Penal, vira Código Eleitoral, vira Código Civil, vira tudo, e não é essa a finalidade de uma Constituição. Mas é o que temos e é um grande passo, é uma grande evolução. Ulisses Guimarães, na sua frase histórica, quando deu por aprovada a Constituição, levantou o livro da Constituição e disse com muita emoção, uma emoção maior, eu tenho certeza, mas não muito, do que essa que eu estou sentindo nesse momento. Ele disse, esta é a Constituição cidadã, que sucedeu a constituições elaboradas na época da ditadura e que, portanto, teve esse grande mérito. Uma Constituição que emergiu do povo brasileiro, uma Constituição democrática.
Deputado, o senhor citou essa questão, né, de ser uma Constituição que emergiu do povo brasileiro. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre essa participação popular, como é que as pessoas puderam contribuir para a criação dessa Constituição e também qual é a importância das pessoas participarem. Olha, como eu disse, foram apresentadas 7.200 emendas ao anteprojeto. E havia uma comissão que analisava cada tipo de assunto. Por exemplo, uma comissão de educação para elaborar todas as propostas referentes à área da educação. Uma comissão para assuntos municipais, para assuntos regionais e assuntos correlatos. Então, analisavam-se as propostas. E todo mundo que quis participou. Lógico que as instituições representativas do funcionalismo, os prefeitos, mesmo os cidadãos individualmente podiam apresentar emendas. Então, foi extremamente democrático. E veja que o número de emendas realmente é considerável. E depois tudo isso foi transformado, o anteprojeto foi transformado no projeto de Constituição, que a Comissão de Sistematização, que eu presidi, elaborou. Era um trabalho fantástico, as pessoas tinham oportunidade de participar das explanações. Na Comissão de Sistematização, não, mas nas comissões de elaboração do projeto, do anteprojeto, melhor dizendo, elas podiam participar. Então foi extremamente democrático, haviam discussões aprofundadas, houve deputados que revelaram um conhecimento inimaginável de constituições de todos os países do mundo. Foi uma coisa enriquecedora, dando a oportunidade, repito. Eu até gostaria de citar um caso que ficou na memória de todos nós. Eu acho que foi o assunto mais duramente discutido. Foi no domingo que se realizou a sessão em que se discutiu uma proposta. Eu me lembro, o deputado era Adilson Monteiro Alves, mas ele encarnava um sentimento do Corpo de Bombeiros, que era separar o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ai, meu Deus do céu, como foi difícil. Galeria lotada de policiais. Lotada. Você ouviu o barulho de uma mosca lá no fundo da galeria. Não havia um pio, não havia uma conversa, um silêncio total. E as discussões se tornando cada vez mais acaloradas. Me lembro da participação fantástica do deputado Erasmo Dias. Ele era de direita, ele era até de extrema direita, mas ninguém podia negar a capacidade dele, o companheirismo dele, inclusive. Ele discutia com tenacidade, às vezes até afrontava as pessoas. Logo em seguida pedia desculpas, ele era uma pessoa do bem. Então, esse é um exemplo de participação democrática. E foi assim que essa Constituição foi elaborada. Deputado, o senhor, né, descrevendo para a gente essa participação das pessoas e todo o trabalho desempenhado pelos parlamentares nessa Constituição. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os avanços que ela trouxe para o Estado de São Paulo e também a importância dessa Constituição para a democracia. Olha, é fundamental. Não pode haver um país democrático se não houver uma Constituição democrática. O grande problema nosso é o seguinte: existe uma concentração de poder, inclusive o poder de legislar, muito grande na competência da União. Esse é um problema sério da Constituição Federal e das Constituições estaduais. A Constituição estadual, que foi elaborada por cada Estado, tem que obedecer os princípios básicos da Constituição Federal. A Constituição Federal é patroa das demais constituições. Todas têm que obedecer os princípios básicos da Constituição Federal. E é muito limitado o poder de legislar dos estados, muito limitado. Quase tudo, eu diria que é de competência da União. Isso é grave para um país que se pretende democrático, e nós pretendemos ser cada vez mais democráticos. É muito concentrado tudo em Brasília, então você vê projetos em Brasília
que demoram anos e anos e anos para serem aprovados, com gravíssimos prejuízos para o país. Eu vou dar um exemplo bem simples. Tem um projeto de lei no Congresso Nacional que trata do agrotóxico, legislação sobre agrotóxicos no Brasil. Muito bem. Nós fizemos um projeto sobre o que o Estado pode legislar em matéria de comercialização de agrotóxicos. Muito bem. O projeto lá no âmbito federal está no Congresso há mais de 20 anos. Ele consolidou 200 projetos sobre o mesmo assunto e já está parado. Esse substitutivo que transformou os 200 projetos num só, ele está parado lá já há 3 ou 4 anos. Nós aqui em São Paulo recebemos uma proposta, formulamos uma proposta, discutimos democraticamente esse assunto, com todos os interessados nele, e foram dezenas e dezenas de instituições, centenas de pessoas, e em um ano e pouco concluímos, deliberamos e votamos desse projeto que já está em vigor. Então é isso que eu quero dizer, o país está muito amarrado. Todo dia você vê as mesmas notícias na imprensa, é a reforma tributária. Eu me lembro de ter estado no Congresso Nacional há 25 anos participando de uma discussão sobre reforma tributária. A tributação no Brasil é um caos total, dificulta o progresso do país, impede a vinda de empresas do exterior para investir e criar emprego no Brasil. Então, tudo isso precisa ser visto de outra maneira. Nós temos uma emenda, quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, eu me uni, de São Paulo, eu me uni ao presidente de Minas Gerais, ao presidente do Rio Grande do Sul, ao presidente do Paraná, e nós fizemos um movimento para mudar a Constituição Federal e dar mais competência para os estados legislarem. E, lamentavelmente, isso daí está pronto. Olha, eu deixei de ser presidente em 2013. São, portanto, 7 anos que essa nossa proposta, e só podíamos propor isso se tivéssemos o apoio de pelo menos 14 assembleias. Conseguimos o apoio das 14 assembleias. Olha, são 14 estados brasileiros. Apresentamos, está lá parado, no Senado da República. Então, não há país que se desenvolva no ritmo que precisa se desenvolver, resolvendo os problemas que afligem a população, que seja tão moroso para resolver qualquer tipo de assunto. É um parto da montanha você transformar uma ideia num projeto de lei e numa lei no Brasil. Então, esse asfixiamento dos estados precisa ser resolvido. Vocês poderiam dizer, e dos municípios também? Também. Mas eu diria que 80% dos assuntos que importam ao povo têm que ser resolvidos no âmbito federal. 15% no âmbito municipal e 5% no âmbito estadual. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, 90% dos assuntos que a gente discute são relacionados ao funcionalismo público. Tem um pouquinho de meio ambiente, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas nós somos extremamente cerceados por esse, digamos assim, feixe de assuntos concentrados na mão da área federal, do Congresso Nacional. Deputado, o senhor citou nesse período que o senhor foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e achei muito interessante o senhor falar dessa união com outras assembleias do país. O senhor acredita que isso poderia trazer mais benefícios para a população se as assembleias se unissem? Como é que o senhor vê essa questão que o senhor fez, né, no período em que foi presidente? Eu vou fazer aqui uma confissão que os meus colegas deputados talvez não gostem e que o povo paulista também não gosta. Paulista tem 1 milhão de virtudes, mas tem um grave defeito. Ele é um pouco nariz empinado. Nós devíamos nos relacionar melhor com os nossos irmãos dos outros 26 estados brasileiros. Não é possível, tem uma união
parlamentar que congrega os presidentes de legislativo do Brasil todo. Eu cheguei a ser presidente dessa união. E o pessoal falava assim, pô, o Munhoz é paulista, mas ele é humilde. Desculpa a pretensão de fazer essa afirmativa, mas é porque a gente tem um pouco de fama de arrogante, né? Então você pega no Congresso Nacional, a gente paga o pato por isso. O brasileiro, em geral, ele tem orgulho de São Paulo, orgulho dos paulistas, mas ele tem bronca. Então a gente fica um pouco afastado. Nós devíamos nos irmanar mais, ouvir os gaúchos, ouvir os mineiros, ouvir os nordestinos, como são inteligentes, como entendem de política, minha gente. Então é uma falha que eu acho, eu tenho e todos nós paulistas temos. E faz falta para nós, e nós somos prejudicados por isso. Qualquer coisa para você aprovar em Brasília, para São Paulo, é mais difícil do que você aprovar para qualquer outro estado do Brasil. Falando um pouquinho mais sobre o trabalho na LESP, né, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o projeto de lei 855 de 2019, né, que o senhor é autor juntamente com o deputado Daniel José, e que cria o Índice de Qualidade da Educação e também traz algumas mudanças no ICMS. Deputado, conta um pouquinho para o nosso público sobre essa proposta. Olha, Amanda, você me dá uma oportunidade aí de fazer algo que é meio inusitado. Eu quero dizer que, graças a Deus, esse projeto, do qual eu era coautor, foi arquivado ontem ou antes de ontem. Sabe por quê? Porque não houve, na elaboração do projeto, tanta discussão para aprimorá-lo como devia ter havido. Eu fui autor de um projeto, aliás, era do Executivo, mas a autoria intelectual, digamos assim, ou moral, foi minha. Porque eu era secretário da Agricultura, propus ao governador, o governador Fleury encaminhou à Assembleia. Mas nós discutimos exaustivamente, fizemos milhares de reuniões. Então chegamos a um projeto que tinha um consenso, unanimidade não existe, mas tinha um consenso de 80% das prefeituras, de 80% do plenário da Assembleia e assim por diante. E nesse projeto do Daniel José, eu entrei como coautor para ajudá-lo a fazer esse consenso. Mas nós não discutimos tanto quanto devíamos, e o projeto que foi discutido na Comissão de Educação e na Comissão de Cultura, se não me falha a memória, foi definitivamente arquivado. Eu acho que foi boa a decisão da Casa. Vou falar com o deputado Daniel José, vou somar mais deputados e vou lutar, porque a distribuição do ICMS no Estado pode ser mais justa. Tem cidades que recebem cota parte do ICMS astronômica. Por exemplo, Paulínia. Por quê? Porque um dia se instalou uma refinaria da Petrobras lá. Não houve mérito nenhum de ninguém. Lá no Rio de Janeiro, no EDISE, que é edifício sede da Petrobras, é tudo por sigla, né? Não no EDISE, edifício sede da Petrobras, se decidiu que iam fazer uma refinaria no Planalto Paulista. E se escolheu que seria em Paulínia. E isso dá uma receita para Paulínia que é absurda. Eu diria mais ou menos em números. Paulínia deve receber 1,5 bilhão de ICMS, cota parte de ICMS, por ano, enquanto, vamos dizer, Campinas, que é do lado e tem 20 vezes mais habitantes, recebe uma cota parte menor do que Paulínia. Então, eu poderia dar grandes exemplos. Então, tem que ser mais justa essa distribuição. Eu melhorei. Tem uma lei que se chama Lei Barros Munhoz, a Lei 8.510, de dezembro de 93, que entrou em vigor em 94. Melhorou para 500 municípios quase, e piorou para alguns poucos. Mas também não pode piorar, você não pode castigar São Paulo, por exemplo, porque São Paulo tem um valor grande, mas São Paulo tem necessidades enormes também. Você tem que corrigir distorções, como essa que eu mencionei, de Paulínia receber infinitamente mais do que merece, do que deve receber, em detrimento de outros municípios que precisam mais. Por exemplo, Itaquaquecetuba precisa muito mais
porque tem mais gente morando lá, tem favelas para resolver, tem milhares de problemas para resolver, do que outros que precisam de menos dinheiro para fazer frente aos seus problemas, para cuidar de saúde, para cuidar de educação e assim por diante. Então, eu sou a favor da melhoria do critério de distribuição do ICMS. Aliás, vai ter um outro projeto e eu vou ser relator também. Espero, ou imagino que seja, pelo menos já fui consultado e disse que topo. Enfrentar obstáculo é comigo mesmo. É o que me atrai, é o que me motiva a estar na política. Então, para melhorar, eu estou sempre disposto a trabalhar e a lutar. Mas cria o ICMS ecológico. Também não está bom o projeto. Eu vou me esforçar para melhorar. Agora, a vida legislativa deve ser assim mesmo. Você não deve imaginar que todo estado, ou todo município, ou país esteja pronto, acabado, não precisa mudar mais nada. A vida é uma mutação constante, você tem que estar se atualizando permanentemente. Então, eu entendo que esse projeto foi bem enterrado, digamos assim. Vou falar com o Daniel José, quem sabe a gente elabora um outro projeto melhor do que esse. Esse era catastrófico, era péssimo? Não. Mas não era bom a ponto de merecer ser aprovado no presente momento. E eu, como coautor, reconheço isso. Acho que a decisão das comissões foi correta. Deputado, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse momento atípico que nós estamos enfrentando e que trouxe inúmeras mudanças para todo mundo. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a Alesp utilizou aí a tecnologia como uma aliada para dar continuidade aos trabalhos, né? Então, os deputados continuaram participando de comissões, debatendo projetos, enfim, os trabalhos do Legislativo Paulista, claro, respeitando, né, as novidades trazidas pela pandemia do coronavírus e também prezando pela segurança de todos, continuou, né, de forma virtual. Então, eu gostaria de saber do senhor como foi, né, essa experiência ao longo do ano de 2020 com os trabalhos virtuais e qual que é o balanço que o senhor faz deste ano dos trabalhos do Legislativo Paulista. Olha, muito francamente, o nosso regimento interno é arcaico, obsoleto, antiquado e nada funcional. Ele amarra o funcionamento do Legislativo. Em 2007, quando eu assumi o segundo período de atuação parlamentar minha na Assembleia de São Paulo, eu tive um período em que eu fui deputado 2 vezes e agora eu estou no 4º mandato dessa segunda vez. No intervalo, eu fui candidato a governador, perdi a eleição e voltei a ser prefeito da minha cidade, Itapira. Mas eu fiz uma proposta de melhoria do regimento. Eu era líder do governo na época, do governo Serra. E conseguimos mudar alguns pontos. Por exemplo, ao invés de se discutir um projeto em plenário de urgência, em regime de urgência, por 9 horas, ou melhor, por 12 horas, nós diminuímos para 6 horas. Mas ainda é muito. Tem dispositivos no regimento nosso que impedem o funcionamento rápido da Assembleia, que atrasam, que tornam difícil a aprovação de qualquer projeto. Vou dar um exemplo. Você, quando tem um relator de uma comissão analisando um projeto, esse relator apresenta o seu voto. Eu voto para ser aprovado o projeto assim, 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 assado. Aí um outro deputado da comissão pode fazer um voto em apartado, um outro voto. Eu discordo do voto do relator e proponho que seja votado assim, 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 assado. Muito bem. Se o cara que apresenta o voto em apartado quiser, ele fala quantas horas ele quiser. O regimento manda que o projeto, que o voto, tanto o do relator como o voto em apartado, sejam lidos. Então, o cara que quer segurar o projeto e forçar uma modificação, ele fica lendo. Eu mesmo já usei desse expediente. O deputado Rui Falcão segurou 17 horas lendo um voto, que foi enchimento de linguiça. Né? Você fica lá 20 horas, 30 horas lendo, até que ninguém aguenta mais e chega a um acordo. Então, isso é errado, isso tem que ser mudado no regimento. Então, eu acho isso, nós precisamos fazer um regimento mais adequado à nossa realidade. Sessão virtual é uma coisa boa, é uma inovação boa. Talvez, não só virtual, tenha que ter sessões
também presenciais. Eu sinto falta do calor humano, de olhar no olho do colega, de discutir frente a frente. Eu acho que isso é salutar para o parlamento também. Então, eu acho que a gente deve aperfeiçoar o nosso regimento para poder fazer melhor a nossa nobre função, que é a função de legislar e, através de uma boa legislação, melhorar a vida das pessoas que vivem no querido estado de São Paulo. Deputado, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o público da Rede Alesp, né? E também algumas expectativas para 2021. Olha, minha gente, com muita franqueza, o mar não está para peixe. Ou então, como dizem os meus conterrâneos de Itapira, que a coisa está tão brava que jacaré está nadando de costas. Realmente, nós vivemos um período terrível, nós precisamos desesperadoramente fazer política como ela deve ser feita. E, infelizmente, não é isso que está acontecendo no nosso país. Mas nós não temos o direito de desistir do Brasil. Essa é a última frase do Eduardo Campos, antes de morrer naquele fatídico desastre de avião. Nós não temos esse direito, porque nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. E nós temos a obrigação de legar a eles, através de leis boas, de uma conduta política correta, exemplar, um amanhã melhor. Que Deus nos dê forças, coragem e que Deus nos permita legarmos aos nossos filhos e aos nossos netos o país dos nossos sonhos. Deputado, muitíssimo obrigada por aceitar o meu convite, por participar do Conexão Legislativa de hoje. Foi uma honra recebê-lo no nosso programa. Pode ter certeza, Amanda, foi uma honra muito grande para mim também participar desse programa maravilhoso. Um grande abraço a vocês. Este foi o Conexão Legislativa de hoje, conversando com o deputado Barros Munhoz. Você pode conferir todos os programas da Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.